Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil, mais uma vez um episódio de Demolidor para vocês. E hoje, quarto episódio de Demolidor e o negócio ficou bem tenso. Mais um episódio que não houve assim ação, muita luta, né? Mas nós vimos um episódio bem diferente do episódio passado, que foi um episódio de ação no sentido jurídico, né? Porque teve muita ação no tribunal, ação jurídica, debate no tribunal. Essa foi o tipo de ação que a gente viu. E nessa daqui a gente está vendo aí tanto Matt Murdock quanto Wilson Fisk tentando se libertar do passado, se libertar daquilo que faz parte deles, né? E a gente vai descobrir que não deu muito certo, não tá dando muito certo isso. Mas vamos lá que a gente vai comentar um pouco sobre esse episódio. Mas antes, eu peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe sempre aqui nos comentários opiniões de vocês, o que vocês estão achando dessa série, desse episódio. Deixe também sugestões de novos vídeos, formato de vídeo, conteúdo, deixe aqui porque vocês fortalecem o nosso canal muito, beleza? Também peço para vocês ativarem a notificação clicando, ó, no sininho, e todas as vezes que você clica no sininho, vocês ficam mais conectados com o canal, porque todas as vezes que os nossos vídeos saírem, vocês serão notificados, porque o nosso canal é bem pequeno ainda, então o YouTube não impulsiona tanto assim os nossos vídeos e nem entrega para muitas pessoas, mas aí vocês ativando as notificações, vocês serão automaticamente notificados todas as vezes que os nossos vídeos saírem. Principalmente aqui para acompanhar essa série do Demolidor, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, bora lá comentar um pouco sobre esse episódio. Primeiramente, vamos dividir esse episódio em dois núcleos. O núcleo do Matt Murdock e o núcleo do Wilson Fisk, né? Porque aqui tá bem direitinho, bem delimitado os dois núcleos e a gente vai ver os problemas enfrentados pelo Wilson Fisk nesse episódio e do Matt Murdock, beleza? Primeiro, vamos começar com Wilson Fisk. Daniel, assessor do prefeito, estava numa festa lá com a repórter lá da BB Report e ele acabou falando algumas coisas que não devia. E essa repórter acabou divulgando algumas notícias sobre o prefeito. Tá? Então o prefeito agora está sendo acusado de destruir os sindicatos, a cidade está com lixo entulhado, problemas, a criminalidade não para de crescer e o Wilson Fisk está sendo colocado em xeque, porque as suas promessas não estão sendo cumpridas. Principalmente porque ele começa a entender que para ele fazer alguma coisa, ele precisa de passar pelos processos burocráticos do sistema, do governo. E não é simplesmente eu quero fazer, eu vou fazer. Ele começa a entender que as coisas não são tão simples quanto ele imaginava. Porque antes, quando ele estava no crime, era só fácil dizer e os capangas ele fazia o que ele desejava. Porém, aqui no governo, né, na prefeitura, não é assim. Tudo tem um processo, tudo tem uma pauta, tudo tem todo o trâmite burocrático para se seguir. Então ele está se vendo preso e amarrado por esse sistema e com isso os seus projetos estão andando em passos lentos e com isso a sua popularidade cai um pouquinho com essas coisas, né? Como a gente pode confiar que um cara como esse, que faz todas essas promessas, vai apoiar a gente? E por outro lado, a gente vê também o Wilson Fisk enfrentando ainda aquela crise no seu casamento entre ele e Vanessa. E mais uma sessão de terapia com a Glenn, né? E ali a gente consegue descobrir mais alguma coisa, que a Vanessa havia traído o Wilson Fisk assim quando ele foi embora, né? Quando ele se afastou, né? Ele saiu ali daquele meio que ele vivia. Ela acabou se envolvendo com uma outra pessoa chamada Adam. E ela diz que isso serviu como um gatilho para ela, porque ela lembrou de tudo que ela passou com o pai dela, né? Vendo isso repetido na vida dela. Da mesma forma que a mãe dela sofreu, então a gente descobre que ele acabou sendo traído por ela e que de alguma forma ela
ainda tem resquícios de sentimentos pelo Adam. Porque a Glenn pergunta a ela o que ela via nele, ela conta como se ela tivesse ainda desejo sobre o Adam. E engraçado que foi dito que o Wilson Fisk foi lá e confrontou o Adam sobre essas coisas, e ele disse que não fez nada com ele, apenas confrontou e queria esclarecimento do que aconteceu. A Glenn até pergunta onde ele estava e os dois simplesmente diz que nunca mais os viram, né? Ali a sessão acaba com a pergunta que a Glenn deixa sobre eles estarem dispostos a destruir ou consertar o casamento deles. Então, na próxima sessão, eles deveriam vir com uma resposta a respeito desse tema. E, por fim, no final da sessão, ela pede para conversar sozinha com a Vanessa, e ela pergunta se a Vanessa de alguma forma está sendo coagida, né? Ou se ela se sente segura nesse casamento, e ela afirma que o Wilson Fisk ele pode fazer tudo com qualquer um, menos com ela. Ele não seria capaz de prejudicá-la. Então, né, vamos ver o que isso vai dar. A gente vê o Wilson Fisk indo àquele porto que está dando problema, alguns assassinatos estão acontecendo lá, e é nesse momento que ele começa a sentir as amarras do sistema, porque ele quer transformar tudo, ele quer modificar aquele porto, ele quer fazer as coisas, só que a Sheila diz para ele que não é assim que as coisas funcionam e que ele tem que começar aos poucos. Eu suponho que teremos que conduzir um estudo de viabilidade. Levantamento de terras, licenças de construção, leis de zoneamento, impacto ambiental. Não podemos fazer isso sem aprovação do Conselho. Consiga a aprovação do Conselho. Até que a gente peça ao defensor público para incluir na pauta. Sem contar que a cidade está em completo perigo também, né? Porque a criminalidade não para de crescer. Então, ele faz com que ela e o Daniel vão, né, correr atrás, então, de colocar esses projetos dele para acontecer. Mas ele sente o quão difícil é fazer alguma coisa. E a gente também começa a ver o Wilson Fisk fazendo parte, né, participando das suas agendas políticas ali, ele tendo que ir em escola, ouvir criança cantar, ele tem que ir em reuniões de mostras culturais, e para ele, que é um homem de onde ele veio, e está sendo um pouco sacrificante para ele. É muito engraçado a cara dele, né? E a Sheila diz para ele que isso é muito importante, até por causa do eleitorado, né? Das pessoas que fazem parte dali e que apoiam o governo dele, vamos dizer assim. E o Wilson Fisk descobre que há uma reportagem dizendo que ele está destruindo os sindicatos. E ele fica extremamente revoltado e quer saber quem foi a pessoa responsável por isso. E logo o Daniel, ele assume a culpa e diz que ele está arrependido e que ele não quer ser perdoado, mas ele está confessando o seu erro e não tem necessidade de que o Wilson Fisk continue a permanecer com ele ali no governo, mas que ele quer ser perdoado daquilo que ele fez. E o Wilson Fisk até que sente uma lealdade nele ali e diz que ele não irá demiti-lo, mas que aquela foi a última vez que ele errou. Eita! E terminando aqui o núcleo Wilson Fisk, no finalzinho do episódio nós vemos ele indo jantar em um local secreto e que simplesmente há uma pessoa ali presa, gritando por socorro, gritando por liberdade. E essa pessoa, nada mais, nada menos, é... Eu me pergunto, você concorda com isso, Adam? O Adam, a qual ele e a Vanessa diz que havia desaparecido, mas ele está sendo mantido em cárcere privado e provavelmente sofrendo até flagelos, né? Porque ele está ali todo machucado e ensanguentado, pedindo por liberdade. E o Wilson Fisk simplesmente almoçando de boa, ouvindo os gritos dele. Você tá ligado? Ou seja, ele não está conseguindo sustentar a pessoa a qual ele está prometendo ser, que é uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, mas a gente vê que aos poucos ele está mostrando as garras dele, principalmente quando ele está sendo confrontado ou preso pelo sistema. Ele está, sim, mostrando as suas garras. E isso nos liga diretamente ao Mad Murdock. Porque o Mad Murdock também está tentando lutar contra algo que ele é, o Demolidor,
um vigilante. Ele tá tentando lutar contra isso, mas ele não está mais conseguindo segurar ou inibir essa sua outra parte, vamos dizer. Mas antes disso, há duas participações aqui de um novo personagem que eu não sei, eu pesquisei o nome dele aqui, não sei se fala Muse ou Muzz, né? Ele simplesmente tá ali, é um mascarado ali que a gente vê que tem uns detalhes tipo de sangue aqui no rosto e que ele tá com o corpo passando pelo trem ali, e no final do episódio também ele reaparece com aquele corpo e a gente vê que ele tá tipo tirando sangue daquele rapaz a qual ele sequestrou. Então é uma pessoa que tem aí um trabalho bem estranho, tá? E provavelmente ele deve, sei lá, usar o sangue, órgão das pessoas, não sabemos ainda exatamente, mas ele parece ser uma pessoa muito brutal. Mas voltando para o segundo núcleo, que é o Mad Murdock, que não está mais suportando não ser mais o Demolidor, a gente vê que ele começa o episódio indo ver ali, né, toda a resposta do legista em relação ao Hector, que foi morto no episódio passado, e simplesmente o legista diz que não encontraram projétil nenhum, só diz qual o estado a qual ele foi encontrado. E o Mad Murdock fica muito intrigado com isso, porque como que ninguém vai achar vestígio, ninguém vai ouvir nada, ninguém viu nada. E isso deixa ele intrigado e a gente vai ver que ele vai atrás de procurar vestígios sobre o assassinato do Hector. E ali ainda, conversando com aquele perito, com aquele legista, a sobrinha do Hector aparece lá e de alguma forma ela também culpa o Matt Murdock e o sistema, né? Porque o tio dela estava sendo preso, foi preso inocentemente e quando sai ainda é morto e parece que ninguém faz nada por isso. Mas a gente sabe que não faz também porque existe ali um complô policial contra ele, né? Mas, enfim, é interessante que em uma daquelas filmagenzinhas que é feita pela BB Report, aparece um senhorzinho dizendo que ele acha que é necessário os vigilantes e que ele gosta dos vigilantes, porque pelo menos ele sente uma segurança, né? Então a todo momento a gente vê nos episódios que existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra os vigilantes. E a gente vê agora o Mad Murdock pegando um caso de uma pessoa que foi preso no começo do episódio, justamente quando o Daniel estava lá na balada, lá falando besteira. Ali a gente vê que tem um rapaz sendo preso por roubar pipoca caramelizada. Então o Mad Murdock pega o caso dele, vai ao encontro dele para conversar sobre o caso. Só que esse cidadão preso, que é o Brad Ford, um negócio assim, eu vou chamar ele de Ford, né? Que é mais fácil, que eu não tenho inglês não, galera. Ele não aceita estar preso, ele não aceita a punição a qual ele pode receber por ter roubado a pipoca. E ele disse, olha, será que não foi um Skrull? Do nada o cara joga essa. Será que não foi um Skrull ligando e fazendo lembrança, né, menção da invasão secreta e também conectando justamente essa série com o universo Marvel mesmo, né? Achei muito interessante ele dizer isso, porque então as pessoas têm um conhecimento sobre os Skrulls, hein? E nessa conversa que o Matt tem com ele não quer ir pra cadeia, só o problema é que ele está cheio de processo, mandado de prisão em aberto, ele tá cheio de BO nas costas e acha que pode ser livre assim de um dia para o outro. E eu acho engraçado o jeito que ele trata o Matt Murdock, né, como cego, faz chacota com ele, que ele não vê nada, e como diz o ditado que a justiça é cego, a todo momento ele se mostra ser um cara muito, muito intragável, tá? E o Mad Murdock sai dizendo que vai tentar fazer algo por ele, mas ele diz que vai fazer o seu trabalho porque eu não vou ficar aqui. Então o Mad Murdock vai até lá a Sofia para conseguir uma liberdade condicional para ele, só que ele só conseguiu reduzir a pena dele, né? Como a Sofia disse, você veio aqui para pedir para reduzir
o certo é aumentar, já que ele continua cometendo crime, né? Ele até argumenta com ela dizendo, não adianta prender ele para fazer ele refletir, ele não reflete nem o que ele fez agora, então não vai ser 30 dias de prisão preventiva que vai fazer ele refletir nada. E ele consegue diminuir para 10 dias de cadeia, que obviamente não será 10 dias, mas basicamente 7 a 6 dias de detenção. E quando o Ford sabe disso, ele não gosta. Ele fica revoltado porque ele não queria ficar preso. E quando o Brad Ford sabe disso, ele fica extremamente revoltado. E o Mad Murdock se altera com ele. E aí o Ford começa a argumentar que, na verdade, ele está ali porque o sistema, a todo momento, tenta prejudicar ele. Você não consegue entender, né? Eu fui sacaneado pelo sistema a minha vida toda. E por isso, estão dispostos a gastar 5 vezes mais para me prender do que custaria para me alimentar. E se ele roubou a pipoca é porque ele perdeu seus benefícios por causa de erro do sistema e por causa disso ele teve que roubar para comer. E o sistema acha mais fácil gastar dinheiro prendendo ele do que matando a fome dele. E aqui a gente entra num negócio complicado, porque até então a gente vê um cara extremamente sem noção, tá? Intragável, insuportável, e agora a gente vê um cara se colocando como uma vítima da sociedade, com esse discurso que a gente sempre ouve, né? As pessoas sempre dizem, né? Agora ele é o coitado, o mocinho da história, né? Mas até um tempo atrás ele estava sendo a pior pessoa do mundo e agora aqui ele coloca os seus argumentos para sustentar que o crime que ele cometeu foi porque o sistema tem prejudicado ele. Infelizmente, para muitas pessoas isso é um argumento plausível, mas eu sou contra totalmente esse argumento de que eu roubei porque foi necessário ou roubei para fazer o bem. Né? Então eu sou contra esse discurso. Eu sei que a série colocou isso aqui proposital justamente para trazer isso à tona e fazer as pessoas refletirem, mas para mim isso só afasta muito mais esse discurso da realidade, porque para mim isso não se sustenta. E se ele roubou, ele vai ter que ser preso. E no final até o Matt Murdock diz para ele, eu entendo você. E fica por isso mesmo, na verdade, né? E quando ele sai do presídio, ele encontra com quem? Com o policial, Power. Eu não sei muito bem o nome dele, eu sempre confundo o nome dele. E eles ali trocam umas farpas. O policial disse, olha, minha família inteira usa esse distintivo, quem é você? E cuidado, tá? Cuidado que tem muitas pessoas aqui e estão de olho, e cuidado para não ir atrás de você. Tipo assim, né? Umas ameaças. E o Matt até responde, então é melhor você mandar mais pessoas, e mande pessoas mais qualificadas do que da última vez que a gente se encontrou. É claro que ele tava falando do pau que ele deu nele e no amigo dele. O bicho é brabo, mano. E com isso, Matt Murdock vai ao lugar do crime contra o Hector e consegue achar a cápsula da arma que matou ele, e na cápsula tem aquele símbolo daquela caveira, e ele foi atrás de quem? Do Frank, ou Francis, que é o justiceiro. Ele foi lá para procurar algumas respostas e os dois acabam brigando, porque o Frank acaba falando com ele que ele está lutando contra aquela força dentro dele de vigilante, só que ele também diz para o Frank que o Frank está ali sendo omisso ao invés de sair e fazer alguma coisa boa, e o Frank já joga na cara dele, e você fez o quê pelo seu amigo que morreu? Tá ligado? Então foi uma discussão pesada, e o Matt até disse que ele não estava ali, não era sobre o Ford, né? Não era sobre isso, mas eles ficam numa discussão tremenda, e a todo momento a gente vê que o Matt ele vai ficando cada vez nervoso, e ele vai quase se soltando, e ele dá até uma bufetada na cara do Frank. Você não fez nada a respeito, então? Que droga. E o Frank disse, eu sei que você ouve o Fog, porque eu também ouço os gritos do meu filho, eu ouço os pedidos de ajuda do meu filho, e eu me sinto incapaz, né? E isso foi tipo uma conversa muito tensa, e isso tá contribuindo mais uma vez para que o Matt volte a ser o Demolidor, para que ele deixe de reprimir o Demolidor dele, vamos dizer assim, né? A raiva, a ira que ele tem.
de fazer o bem, mesmo que seja com as próprias mãos, vamos dizer assim, né? Então o Frank consegue com certeza mexer muito com o psicológico do Matt. E ele diz, olha, você e eu nunca seremos como o Fogg foi. A gente nunca vai alcançar a decência dele. Até porque ele sabe quem eles são e o que eles já fizeram, né? E essa conversa, o Matt chega em casa totalmente exausto, cansado. E no final do episódio, a gente vê ele levantando da cama, que ele estava lá deitado com a Glenn. Ele levanta na madrugada e vai ao seu esconderijo e a gente vê ali os seus capacetes de diversas cores, a sua arma. E ele pega o seu bastão e começa a treinar, já nos mostrando que acabou o recesso do Demolidor, acabou esse período aí de caverna, de ostracismo do Demolidor. Ele vai voltar à tona. Então, Mad Murdock termina o episódio treinando e voltando a se exercitar para, com certeza, voltar ativa com o Demolidor. Até porque todos os outros vigilantes sumiram e ninguém mais faz nada e a criminalidade só cresce. E daqui a pouco, Wilson Fisk está colocando suas garras para fora também. Então, próximo episódio, provavelmente, talvez, nós já veremos o Matt Murdock atuando novamente como Demolidor, e eu quero ver como será a reação do Wilson Fisk vendo ele trabalhando novamente como Demolidor e como a sociedade vai reagir diante disso, porque todo mundo está clamando por ajuda, clamando por intervenção dos vigilantes. Então a gente vai ver qual serão as consequências dessas coisas e desses acontecimentos, tanto núcleo Wilson Fisk quanto Matt Murdock, no próximo episódio. Galera, eu gostei demais, essa série tá fantástica, iradíssima. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, porque é muito, muito importante. Tá bom? E eu agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e que estão acompanhando essa trajetória aqui comigo. Não esqueça de ativar as notificações para que os próximos episódios vocês sejam notificados aí. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa, caso saia um trailer extra, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, que tá quase chegando, vai ter vídeo aqui, vai ter reação, vai ter comentário, se Deus quiser. Beleza? Então tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!